Bom dia! Hoje tem live sobre diabetes. O assunto que eu escolhi hoje é falar que você pode sair da diabetes, você pode se autocurar sem fazer terapia comigo, sem fazer terapia com qualquer outra pessoa, né? Então essas 3 dicas são 3 caminhos que eu vejo como possíveis e de fato acredito que funcionam. Só que tudo é simples na vida, né? Agora, caminho fácil para sucesso, isso já é outra situação, né? Quem quer caminho fácil não vai encontrar solução, vai encontrar sempre do mesmo. Bom dia, Cris, bem-vinda. Bom dia também, pessoal que for assistir a gravação. Se for no YouTube e não estiver inscrito ainda, se inscreva no meu canal, dê sua curtida, porque a gente vai crescer de forma gratuita quando tiver pessoas que estão mostrando que apoiam o trabalho, né? Então, assim como aqui no Instagram, eu faço tudo no gratuito, só no meu trabalho, porque eu acredito que a gente pode sim se curar de forma gratuita também, né? Algumas coisas a gente não tem de forma gratuita. Por exemplo, alimentação, a gente pode produzir, mas a gente precisa de dinheiro, né? E às vezes, para a gente se curar de algum trauma, ter sucesso em algum trabalho, a gente pode fazer bastante coisa no gratuito e também algumas coisas a gente precisa investir o nosso dinheiro. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente tem o dinheiro, para investir naquilo que a gente acredita, né? Então, mas vamos ao tema de hoje. Enquanto o Instagram comunica que eu estou ao vivo, esqueci de avisar nos meus grupos, estava em várias aulas, né? Então, várias reuniões já de manhã, já fui na academia cedo, né? Então, não avisei nos grupos que terei live, mas sempre as pessoas, muitos já lembram. Oi, Célia, bem-vinda. E como ficam gravados aqui, a maioria das pessoas assistem depois. Então, meu tema hoje é como sair da diabetes de uma forma simples, sem gastar, sem investir dinheiro, sem fazer coisas mirabolantes, né? Para você conseguir isso, sempre você precisa olhar o lugar que você está, quem você é hoje e onde você quer chegar, né? Oi, Deji. É a Gisélia com seus nomes estranhos. Bem-vinda, Gisélia, né? Então, tudo que você vai começar, você precisa primeiro se localizar onde você está, quem você é. Oi, Sil, minha xará, quase xará, né? Então, sempre quando você começa algo, se você quer ter sucesso, se você quer dar certo nesse algo que você está começando, ou naquilo que você já está realizando, também sempre no meio do processo, você precisa olhar onde que eu estou, quem eu sou nesse processo, o que que eu estou fazendo que está dando certo, o que que não está dando certo, né? Então, essas 3 dicas que eu vou trazer hoje são coisas simples, só que elas vão funcionar dentro do teu lugar onde você está. Se você está diabética crônica, você vai precisar começar desse lugar e você vai precisar tomar as atitudes desse lugar. Agora, se você está simplesmente pré-diabética ou naquela situação de pessoa travada, pessoa que não consegue fazer nada diferente daquilo que gostaria, aquela pessoa que gostaria de andar mais rápido, essa sou eu sempre, né? Eu gostaria de acelerar sempre meus processos, gostaria de pular fases, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo durante a jornada, né? Então, a primeira dica que todo diabético precisa praticar se quer ter saúde, né? É hábitos alimentares saudáveis, né? Tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Então, sempre você precisa olhar para você. Se você já está tomando 3 litros de água por dia e continua com diabetes, então o teu problema não é água. Essa era uma das minhas questões. Quando comecei a me tratar de minha diabetes, eu já tomava 3 litros de água. Hábitos alimentares saudáveis, eu não sou aquela pessoa que não como carne, que não tomo um chopinho de vez em quando, que fico fazendo regras para minha alimentação. Mas eu sou uma pessoa que tem hábitos saudáveis, sim, desde
muitos anos. Desde criança a gente aprendeu cultivar na horta. Eu aprendi desde criança a descascar. Eu vou no mercado, o carrinho no mercado, ele sempre tá mais cheio de frutas e verduras, de coisas saudáveis do que de coisas industrializadas, né? Isso faz parte do aprendizado com meus pais já, né? Eu vim da roça, né? Então a gente aprendeu que precisa comprar coisas também mais saudáveis. Então, vai no mercado, por exemplo, você vai comprar mandioca, não compra aquela mandioca que tá lá empacotada a vácuo. Quem é do sítio sabe que uma mandioca que está empacotada ali sem estar congelada, ela tem químico, porque senão ela estaria estragada, ela estraga no mesmo dia, né? Então você precisa ter certas informações para você ter hábitos saudáveis. Você deixa de comer carne. Tem pessoas que são vegetarianas a 100%, né? Mas alimentam-se de plantas produzidas com só na base de hormônios. Por exemplo, compra verduras hidropônicas. Adianta você não comer carne e estar comendo uma alface hidropônica, uma verdura, algo que é produzido só na água, quando a gente sabe que não tem como uma planta produzida na água ter nutrientes que uma planta produzida na terra tem, né? Porque o que é a natureza? Tudo para nós termos saúde, a gente precisa olhar para a natureza. O que nós precisamos? De tempo, de sol, de água, de chuva, de nutrientes. Precisamos de tudo isso, né? Então, uma planta precisa de raízes, precisa de nutrientes que só estão na terra. E se ela consegue crescer em 20 dias num canal feito de água, quer dizer que tem nutrientes químicos ali que fazem essa planta se desenvolver. Isso se aplica aos animais, também produzidos em confinamento, tudo essa alimentação, tudo isso não é alimentação saudável, né? Então, hábitos alimentares, que é o primeiro item, ele precisa ser olhado. O que você acredita que é hábito saudável? O que você consome dentro desses teus hábitos saudáveis, né? Porque se você come coisas industrializadas, por exemplo, tem muita gente que faz dieta para diabetes comendo bolachinha salgada, em vez de comer pão. Come pão torrado, acreditando que ele não é mais o pão. Compra aquelas torradas pronta. Outro veneno que a gente compra e se engana é pão de 7 grãos, 15 grãos, pão integral produzido artificialmente, né? Então, o pão que a gente compra no mercado, se você souber o que tem lá dentro, o pão integral, você não vai mais consumir, porque ele faz mais mal do que bem. Então, se você acredita que o pão branco faz mal e o integral não faz mal, então compre essas sementes e consuma elas fora do pão, não daquela forma industrializada. Porque para um pão, eu também faço pão integral, aprendi a fazer com minha mãe e aprendi a fazer depois ainda, né? Hoje em dia não tenho mais tanto esse hábito, mas eu ainda faço e congelo para consumir, né? Então, o pão integral que a gente faz em casa, de um dia para o outro, ele fica azedo. Se você colocar 3 grãos num pão integral e deixar ele fora do freezer, em poucos dias ele está azedo dentro da geladeira. Por quê? Porque os grãos, as sementes, elas fermentam. Agora você vai lá no mercado, você compra um pão lá que fica o mês inteiro na prateleira e tá lá o prazo de validade dele, que ele não venceu ainda. Como que ele consegue não vencer? Tem algo que está impedindo para esse grão não fermentar. Se você tem dúvida, coloca um grão, qualquer grão que você tem em casa, uma semente, coloca ela, mistura ela com umidade e deixa ela de um dia para outro. Ela vai estar azeda, né? Pega um grão de feijão cozido e deixa fora da geladeira. O que vai acontecer com ele? Esses grãos que estão colocados no pão integral é a mesma coisa, né? Então,
se alimentar de forma saudável para não ter doenças, para não ter diabetes, precisa ser olhado para tudo isso, né? Não é simplesmente, não, eu como pão integral, eu como frutas e verduras e mesmo assim eu fico doente, né? Mas tem várias outras coisas que precisam ser vistas. A vocês que estão aqui, se quiserem comentar, dizer seu ponto de vista também sempre é muito bom para mim, né? Outro ponto para a gente não ter diabetes, dizem que a gente precisa praticar exercício físico. Eu já digo dizem porque é mentira, né? Que o exercício físico evita diabetes. Só o exercício físico, os hábitos alimentares e a água não evitam diabetes. Eu fazia isso porque eu tive diabetes mesmo assim. Ainda de manhã eu coloquei no story lá, atletas, eu fui procurar no Google os atletas que têm diabetes. Aí apareceu os 10 mais famosos que tiveram diabetes. Quer dizer por quê? Porque tem muitos famosos atletas, desportistas, pessoas que têm nutricionista, pessoas que têm acompanhamento alimentar regrado, treinam 8 a 10, 15 horas por dia e continuam desenvolvendo esse sintoma, ou começam com a diabetes tipo 1, porque nas notícias fala mais a diabetes tipo 1, porque a tipo 2 ela é mais difícil de aparecer em quem faz isso, quem tem hábitos alimentares bons e quem faz exercício físico. É muito raro aparecer diabetes tipo 2, mas também tem, né? Então a maioria é classificada como diabetes tipo 1, porque essas pessoas não produzem insulina. E essa divisão para a medicina germânica não faz sentido. Porque para a medicina germânica, a pessoa que não produz insulina é porque ela não precisa produzir insulina. Porque é normal o nosso corpo não ter excesso de insulina. Então, a pessoa que tem insulina alta, não é porque ela não gasta insulina. Ela é aquela pessoa que toma medicamento via oral, porque ela tem insulina alta. E a pessoa que tem diabetes porque tem insulina baixa, a diabetes não é causada pela falta de insulina, ela é causada por outras coisas que a medicina convencional fala que é uma doença autoimune. O Dr. Hammer, quando descobriu a medicina germânica, ele foi claro nos exames, lá nas tomografias que ele fez nas pessoas, nos tantos mil casos que ele pesquisou a causa da diabetes, ele descobriu nos exames que ele fez nas pesquisas científicas que toda pessoa que tem diabetes tipo 1 estava vivendo uma situação de briga, de guerra interna muito forte. Bom dia, Marcele, bem-vinda. Bom dia, Catarina. Anderson, bem-vindos também, né? Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, na explicação da medicina germânica, não tem doença autoimune que não tem cura. Ela tem algo que ela está lutando com tanta força que o corpo começa a acumular glicose sem ter insulina. Porque a necessidade de insulina não é natural do nosso corpo. É só a pessoa que tem diabetes tipo 2, né? Naquele jeito que a medicina classifica, né? Então, a pessoa que tem muita insulina e muita glicose, ela está vivendo duas brigas, né? Então, ela está vivendo conflito de precisa resistir e, ao mesmo tempo, ela está vivendo situações que ela não está dando conta. Mesmo resistindo, ela está brigando internamente e o corpo produz insulina e produz glicose. E a pessoa que produz excesso de glicose e não tem insulina, que é a pessoa que precisa aplicar a insulina injetável, é porque o corpo já entendeu que não precisa de insulina. O corpo tem inteligência natural. Ele não vai produzir insulina se você não precisa. Então, você começa a injetar insulina, claro que vai trazer cronicidades, vai trazer problema de visão, vai trazer fraqueza muscular, vai ter outras consequências, porque a pessoa está se envenenando todos os dias com insulina, coisa que o corpo não está precisando, não está querendo. Se seu corpo precisasse, ele iria produzir. A medicina germânica, o doutor, ele pesquisou profundamente tudo isso
e ele descobriu que tudo que nosso corpo precisa, ele produz. Então, se ele não precisa de insulina, ele não vai produzir. Se ele não precisa de açúcar, ele não vai acumular glicose, né? Então, se você tem uma alimentação razoavelmente saudável, igual a todas as outras pessoas que você conhece, você faz alguns exercícios físicos normais, alguma caminhada, algum exercício assim de se movimentar, gastar aquilo que você come. Naturalmente, a tua diabetes não vem disso do teu hábito alimentar, nem da tua falta de exercício físico, né? Porque senão todas as pessoas da tua casa teriam diabetes. E porque às vezes o marido não tem ou a esposa não tem. Aqui vem o terceiro ponto, que o primeiro são hábitos alimentares e água, o suficiente. O segundo são exercícios físicos, o suficiente também, que não quer dizer assim, porque quem já tem diabetes, tem muitos estudiosos que falam, quem já tem diabetes, para melhorar da diabetes, não adianta fazer caminhada, não adianta fazer exercício leve. Por quê? Porque o corpo precisa produzir, precisa gastar toda aquela energia que você continua acumulando. Aí se você assiste lá, tem vários médicos famosos que falam sobre isso, né? Eu, nas horas de folga, eu assisto eles, né? Faz sentido o que eles falam, né? Por exemplo, lá no YouTube tem um senhorzinho bem idoso que eu gosto, ele trabalha só com idosos, né? Ele fala que um diabético, para melhorar da diabetes, precisa malhar horas, precisa queimar de fato tudo aquilo que ele produz, né? Faz sentido se você não tiver o terceiro ponto que eu vou trazer agora, né? Então, se você continua praticando o terceiro item que você precisa ter como hábito saudável e você não olha para isso, você precisa de fato fazer exercício físico horas na academia. Você precisa queimar de fato, precisa doer no teu corpo, né? Então você precisa, quem quiser depois o nome do doutor, eu posso encaminhar. Ele fala muita coisa boa da diabetes, né? Porque ele é um especialista da terceira idade, das pessoas idosas, né? Então ele sabe que um diabético precisa queimar tudo aquilo que ele come e mais aquilo que o corpo produz. Mas se você já come pouco exagerado, você come naturalmente, você pratica exercícios físicos o suficiente, igual a maioria das pessoas. Não quer dizer que você faz academia, não. Você pratica exercício físico assim que consome aquilo que você come, né? E ainda assim você começa a produzir uma diabetes tipo 2 ou tipo 1. Aí você precisa olhar para o item 3, que é o terceiro item. Você precisa ter uma vida calma, sem estresse. E essa parte que é onde os terapeutas, a maioria das vezes, precisam agir, né? Então, se você tem o 1 e o 2 em paz contigo, mas o número 3, uma vida calma, sem estresse, você não consegue sozinho, você sozinho, sozinha, você vai precisar de pedir ajuda. Eu precisei de muita ajuda para conseguir, preciso ainda, para conseguir uma vida calma, sem estresse, né? Por quê? Porque a gente precisa ser o detetive da gente mesmo, né? Então, se você é uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que perde as estribeiras fácil, né? Por exemplo, se encontra alguém da tua família, né? É uma coisa muito comum na vida dos diabéticos, né? A gente cresceu numa família grande ou pequena, né? Então, no dia que encontra um irmão ou uma irmã, eu vim do encontro de família ontem, eu estive reunida com meus irmãos, com minhas irmãs, nós somos uma família numerosa, né? Então, encontrei mais de 50 deles, né, durante esses 3 últimos dias. E quando a gente está diabética ou ex-diabética, sempre a gente precisa observar como é teu relacionamento com os teus irmãos. Cada vez que você vai discutir política, por exemplo, aquilo começa a sair faísca, quem está fazendo algo diferente começa a fazer algo, já começa a gerar um estresse, né? Por exemplo, nós conversando na roda de mulheres lá,
uma sobrinha minha que está estudando coisas diferentes começou a falar e queria convencer todas nós outras mulheres que ela estava certa, que ela tinha achado a pílula mágica da transformação para a pessoa não ficar mais estressada, para a pessoa não ficar mais doente, né? Então ela começou a fazer um discurso lá e queria convencer todas nós mulheres. A maioria de nós, que estávamos numa turma de umas 20 mulheres sentadas numa roda ali tomando chimarrão, a maioria de nós começou a se calar, não falou mais, né? Esse é o nosso padrão, a gente fica quieta para não comprar briga, para não se envolver em discussões. Algumas de nós começamos a dar corda, né? Assim, por exemplo, perguntar mais e querendo... Mas ela estava totalmente alterada, ela estava estressada porque ela queria muito convencer a gente, né? Então, e tantas levantaram e saíram de perto. Algumas foram buscar mais uma bebida, foram buscar sair de perto, né? Porque não queriam escutar, né? Então, se você vive numa família diabética, que a maioria das pessoas tem doenças, pode ser outras doenças também, observe como são os encontros de família de vocês. Como vocês conseguem conversar assuntos polêmicos, né? Assuntos polêmicos, o que são? Discutir religião, discutir relacionamento de casal, discutir educação de filhos, política, que agora está ainda um pouco quente por aí, né? Então, quando você entra em assuntos polêmicos na tua família, como vocês discutem? Qual o estresse que vem à tona, né? Qual o padrão comportamental que tem? Se vocês evitam conversar sobre assuntos polêmicos, já é um sinal. Então, tem vários. Vocês que estão aqui querem colocar para eu saber, ver se faz sentido para vocês? Eleide, que chegou depois, bem-vinda também, né? Então, vocês que estão aqui, o que vocês acham? Na família de vocês conseguem discutir, conversar assuntos profundos, sem causar tensão, sem causar estresse, sem entrar em polêmica? Porque na minha família não é possível ainda, nem muito entre eu e meu marido, né? Assim, entre meus filhos, né? A gente já aprendeu a conversar um pouco, né? Mas na minha família ainda é bastante, principalmente entre nós irmãos, bastante difícil aprofundar em certos assuntos, né? A gente fica assim, cada um fala a sua opinião e o assunto morre por aí. Então a gente não consegue aprofundar porque a gente tem medo do estresse que isso causa, né? Oi, Wanda, bem-vinda. Então a gente observar, se você quer ter uma vida calma sem estresse, você precisa descobrir o que te causa estresse. E você vai descobrir se você olhar como é a tua família de origem. Alguém quer partilhar comigo? Como são as relações na tua família de origem? Como vocês conseguem conversar assuntos profundos? E esse se calar também faz mal? Sim, porque a gente não está conseguindo se posicionar. Eu sempre me calei ou comprei briga. Esse era o meu comportamento. Então, Cris, quando você se cala, você tem que se perguntar como você se sente ficando calada. Não é o calar que faz mal ou faz bem, né? Como você se sente? Eu, quando fico calada, numa situação dessas, eu fui aqui e comprei a briga ontem, domingo. Eu entrei na briga, né? Eu não consegui me manter sem opinar, sem trazer a minha opinião, né? Outros tempos eu ficaria calada ou me afastaria, né? Então, se calar ou não se calar não é o principal ainda. Como você se sente quando alguém te fala algo que você não concorda, algo que não faz sentido para você? Por exemplo, chega alguém mais novo do que você e te traz algo assim que não faz sentido e quer te convencer, quer te obrigar a engolir aquele sapo. Então, quando você se cala e se sente bem, que nem a Wanda fala, ontem me calei e me senti bem,
Se isso não te traz tensão, se você consegue simplesmente olhar para isso e dizer assim, não, é só a opinião dela, né? A minha opinião está formada, só não vou falar porque eu não quero, não preciso convencer ninguém disso, né? Então, se não tem nenhuma arrogância também, porque quando eu me calo, normalmente tem uma arrogância por trás, né? Por exemplo, ela trouxe algo que eu não concordo nem um pouco, né? Então, se eu me calasse, eu comecei a me observar, porque começou na hora começou a dar um estresse, que nem a Catarina tá colocando, né? É puro estresse, né? Se a gente se cala e aquilo causa um estresse, se o meu sangue ferve, assim, se me dá uma raivinha, ou se depois, que também é muito comum, eu não falo na frente das pessoas porque eu não posso me posicionar, porque alguém vai falar algo contra mim. Se eu não posso me posicionar porque as pessoas não vão aceitar aquilo que eu falo, é porque ainda tem tensão dentro de mim. Agora, se eu posso me posicionar de forma tranquila, sem sentir um rancor, uma raiva, sem ter nenhuma uma emoção negativa ali, aí eu já estou no equilíbrio. E isso é muito raro. Eu ainda não estou no equilíbrio quando está na minha família de origem. Então, Cris, eu só me calo para não gerar briga, mas por dentro o açúcar, tá produzindo. E quando se vive todos os dias, por exemplo, se você encontra as pessoas de vez em quando, tudo bem, semana que vem o corpo vai esfriar, vai se acalmar. Só que quando você está convidada de novo para reunião com essas mesmas pessoas, você já vai, vou ter que me calar de novo, porque pode aparecer o inconsciente já está te fazendo você evitar encontros familiares. Porque quando gera muito estresse, você inconscientemente você vai arrumando desculpas e não vai mais nos encontros. Na minha família tem vários que não vão mais, porque eles não conseguem conviver com o estresse, né? A Gisélia tá falando que são mais tranquilos, fazem muitas brincadeiras. Sempre tem que observar como você se sente dentro dessa convivência familiar. Então, na minha família também fazem muitas brincadeiras, mas tem muitos, como nós somos em bastante, tem muitos que fazem brincadeiras cutucando, trazendo à tona coisas que são dores do outro, né? Então, tem alguma desavença não resolvida. No momento, por exemplo, na minha família tem vários homens casados com nossa família, né? Entre meus irmãos, a gente não é de beber muito, né? Mas aí tem os cunhados, pessoas ali que entraram que bebem mais, né? E aí quando estão já um pouco, ninguém assim fica bêbado, não tem esse hábito. Mas assim, pessoas que ficam mais alegres, mais falantes, mais comunicativas. Aí quando tomaram vários copos de chopp, vários copos de álcool, aí já começam a expressar aquilo que quando não tomaram, não tem coragem de falar. Então, às vezes a gente vê uma discussão mais acalorada, aquela roda ali de homens jogando baralho, uns já vão se alterando mais do que os outros, né? Então, quando a pessoa bebe, a pessoa solta aquilo que ela tem lá dentro, mas ela não se sente livre de falar, né? Então, que nem a Cris está falando, ela só se cala para não gerar briga, mas por dentro, né, tem coisas, né? A pessoa que vai para o álcool, ou para depressão, ou para o excesso de ansiedade, que tudo são fugas, que a pessoa que vai para depressão na família, toda família que tem gente que bebe, tem pessoas depressivas e tem pessoas muito ansiosas também, né? Então esse é o comportamento que é comum nas famílias diabéticas, né? Tem pessoas com síndrome de pânico ali, né? Pessoas muito alteradas, pessoas com problemas de tireoide, pessoas com problemas de obesidade, né? Então, tudo isso é um padrão de comportamentos, de hábitos que são sinais do estresse que tem na família, né? Então, se você quer se curar da tua diabetes ou do teu problema de saúde, você precisa observar como você se comporta diante de um estresse inesperado. Por quê? Porque
que o Dr. Hammer descobriu? Vários de vocês que estão aqui são estudantes da medicina germânica. O Dr. Hammer descobriu que toda doença, quase toda, só envenenamento e desnutrição e acidentes que não, né? Então, desnutrição é se você se alimenta muito mal, entra no primeiro item. Envenenamento também entra no primeiro item. É falta de água, excesso de comidas tóxicas, né? E os acidentes são coisas que não estão no nosso controle. Então, tem acidentes que a gente não consegue controlar. Eles acontecem, todos os acidentes a gente não consegue, no momento, não conseguiu controlar, né? Então, a pessoa que tem diabetes ou tem qualquer outra doença, ela está vivendo situações que ela não está conseguindo levar de boa, né? Então, por quê? O que o Dr. Hammer descobriu lá, a primeira lei biológica? Que toda doença é causada por um fato inesperado. Algo que pegou a pessoa desprevenida, algo que foi... algo que tirou a calma do corpo, né? Então, diante de fatos inesperados, o que acontece com o nosso corpo? A mente entra em estresse, a psique, né? Por isso que eu estava falando do estresse das famílias que se encontram, né? Então, diante de fatos inesperados, a mente começa a estressar, né? Ela começa a desequilibrar. O emocional vai junto também, automaticamente, quando a psique se estressa, o emocional já entra em ação. Ele vai começar a reagir. Então, tem aquela pessoa que compra briga, como eu estava explicando. Oi, Vilma. A pessoa que entra em briga, ela está com o emocional, a dor emocional mais forte dela que toma conta é a raiva, né? Ela vai começar a botar para fora, né? Então, ela entra em briga. Ela é aquela pessoa que automaticamente vai responder com devolver a altura, né? Então, ela vai enfrentar, vai estar no enfrentamento. E a pessoa diabética tem isso. Ela está sempre pronta para enfrentar. Por quê? Porque ela tem problemas digestivos. Fisicamente, todo diabético, antes de ter diabetes, tem problema de intestino preso, má digestão, refluxo, problema gordura no fígado. Todo diabético tem isso antes de ter diabetes e normalmente depois continua tendo e só vai agravando, né? Então, esses problemas físicos que também trazem a emoção da raiva, eles aparecem e a gente não relaciona. Que a minha má digestão está relacionada com não conseguir ficar de boa diante de uma reunião familiar, de conviver com meus irmãos, com as pessoas que estão perto de mim, né? Então, se a pessoa não tem irmãos que causam estresse, mas ela tem marido, ela tem trabalho, ela tem alguém que representa aqueles irmãos e vai estar sempre ativando aqueles gatilhos. Então, vai ter algo que está causando estresse. Se você tem diabetes, você tem algo que está te causando estresse, porque o nosso corpo nunca mente. Essa também é uma das descobertas do Dr. Hammer. Quando o nosso corpo produz um sintoma físico ou emocional, espiritual, qualquer tipo de sintoma que apareça na nossa vida, é um sinal do nosso corpo de que tem algo que está errado com a gente, né? Ou a gente está se alimentando muito mal, ou a gente está com uma vida muito paralisada, a vida, né? Não só os movimentos, ou a gente está convivendo com vários estresses e não está conseguindo conviver com eles. Gláucia, muito bem-vinda, né? Então, os três, quem chegou agora, estou falando sobre o terceiro item que a gente precisa praticar para a gente sair da diabetes sem precisar de terapia. O 1 e o 2 são mais simples, mas o terceiro é o que poucas pessoas prestam atenção, né? Então, precisa ter uma vida calma, que quando se tiver estresse, a minha tela aqui paralisou. A Gláucia, bem-vinda. Acho que eu já tinha falado, né? Aí deu um pane aqui na minha tela. Então, o terceiro item, poucas pessoas falam, né? Tem alguns médicos que já estão preocupados com isso, já estão falando sobre isso, né? Mas pouco médico que atende diabetes sabe disso, ou tem outros sintomas. Na verdade, não tenho diabetes, mas tenho todos os sintomas.
Pode ser que você nunca vai se tornar uma diabética. Pode ser que você vai para outro caminho. Porque se você tem os sintomas, algum lugar esses sintomas vão te levar. Então, se o sintoma é medo, por exemplo, se é medo de vida que não anda, não flui para frente, né? Uma vida que está sempre pautada no passado. A pessoa que, por exemplo, já na minha idade, 60 anos, quando encontra os irmãos e ainda dá atrito com os irmãos, assim, ainda tem tensão para falar sobre coisas do passado, tem coisas que não se relaciona bem com todos os irmãos, que possa falar abertamente, quer dizer que tem coisas do passado não resolvidas, né? Então, quem está comandando a vida da pessoa diabética nesse caso é alguma ferida do passado que está impedindo a pessoa de caminhar para frente. E a pessoa que não está caminhando para frente, o corpo vai produzir açúcar para quê? Para ela caminhar. Porque se você está vivendo presa no passado, continua brigando com as coisas lá da tua criança birrenta, lá da tua criancinha lá que de 3, 4 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos da adolescência, quanto tempo você conviveu com aquelas outras crianças? Você continua reagindo só para não brigar ou briga para não agir? Então, toda a atitude que você tem quando você encontra as pessoas que te lembram as feridas do passado, toda pessoa está despertando, está te mostrando algo, né? Então, sempre tem algo em você que vem à tona para você liberar. Então, se você tem, não sei quais os sintomas, Cris, que você estava se referindo, mas se, por exemplo, teu sintoma é paralisada diante dos negócios, diante da vida, que é um dos sintomas, né, da diabetes, ou sente raiva quando as coisas não dão certo, que também é um sintoma que traz diabetes, ou diante de algo novo que você precisa fazer, você tem tanto medo de se posicionar. Acho que foi tu que colocou que não responde para não comprar briga, né? Isso. Então tem medo ali, medo de se manifestar. Quem você tem medo, né? Por que você não consegue dizer a sua opinião publicamente, né? Oi, Marli, bem-vinda. Já estou encerrando, mas vai ficar gravada, né? Então, quem você tem medo? Por que você tem medo do que, se você já passou dos 15 anos, que você já sabe entrar numa luta corporal e já consegue se defender, né? Então, quase sempre, quando a gente tem medo de dizer nossa opinião, medo de se posicionar diante das pessoas, a outra pessoa faz algo que me ofende, faz brincadeira besta, faz coisas que me ofendem, mas eu não consigo dizer assim, mandar a pessoa ficar no lugar dela, fazer a pessoa perceber que ela está sendo ofensiva e eu continuo me calando, pode ter um medo ali de dizer assim, ó, se eu me defender, alguém vai me agredir de novo, né? Então ainda é um medo lá da criança. Então, se você quero fazer muitas coisas, mas não consigo concretizar, seja mais específica. Que coisas? Por exemplo, se você está indo se você, digamos que seja aqui no digital, você gostaria de fazer live todos os dias e você não consegue fazer isso, né? Só um exemplo, não sei da tua história, né? Então, mas se você não consegue ter vontade de fazer, não consegue ter coragem, o que está te impedindo? Quem não está deixando, né? Então, falta de tempo? Não, todo mundo tem 24 horas do dia e tem gente que faz 3 lives por dia, né? Então, falta de tempo é só uma coisa que a gente usa, né? Coisas simples do dia, mudar uma decoração que há muito tempo, desejo, né? Então, o que não está te deixando? Você não tem dinheiro? Ou você não consegue fazer por falta de tempo, também de novo, né? Tempo sempre quando você consegue, quer algo de fato, você vai arrumar o tempo. Isso é certo sempre, né? Porque se você quer muito fazer alguma coisa, você arruma tempo. Se alguém te chama para ir num lugar que você gosta muito, e você quer mesmo ir, você cancela tudo e vai. Então, a questão de tempo sempre eu não estou escolhendo isso, né? Fazer exercício físico preciso e não tenho vontade. Aí já tem coisas por trás, né? Então você precisa, por exemplo,
digamos que para você ter vontade de fazer exercício físico, né? Quando a gente quer aprender a ter vontade de fazer exercício, a gente tem que fazer no primeiro horário do dia. Porque de tarde a vontade já vai ser bem mais pequena, né? Então precisa colocar, isso o Dr. Hammer também tem nos livros dele, né? Que tudo aquilo que é difícil para você, faça até as 9 horas da manhã. Porque depois o teu corpo já começa a estar mais exausto, mais cansado, né? Então tudo que é difícil, se você precisa falar algo com alguém que você tem medo, você precisa fazer algo desafiador para você, faça de manhã cedo. Porque até as 9, 10 horas o teu corpo está produzindo mais cortisol, né? Você tem mais adrenalina, você tem mais vontade, né? Tá, mas daí eu acordo às 8 horas e sem vontade. Por que eu acordo sem vontade depois das 8? Porque o nosso corpo acorda às 5 horas da manhã, a nossa biologia. Nossas células biológicas, às 5 horas da manhã, elas já estão produzindo adrenalina, cortisol, para a gente ter força de ação. É só você olhar para os nossos ancestrais, que hora eles levantavam para ir caçar. Aqueles lá do tempo das cavernas, o que eles faziam? Que hora eles saíam da caverna para buscar alimento? Era de madrugada, eles não saíam de tardezinha. Por quê? Porque de madrugada as coisas naturais estão mais acessíveis, tem mais, o mundo está mais em movimento diferente de manhã cedo, né? Então de tardezinha tudo já está meio amortecido e a gente também, né? Então de manhã cedo, e se tu olhar para as pessoas que vivem muito, aquelas pessoas que têm mais de 100 anos e não tomam um remédio, olha para os hábitos dela. Ela faz exercício físico leve. Ela não é aquela pessoa que está bombando na academia todo dia. Mas ela tem hábitos sem estresse. Ela não está brigando constantemente com a esposa, com o patrão. Ela tem hábitos que deixam ela, com o corpo dela relaxado, né? E normalmente elas acordam cedo e ficam observando a natureza, ficam mais convivendo com as coisas naturais. Não sei se tem pessoas que passam dos 100 anos que foram criadas em apartamentos, em prédios, só no piso, só naquilo artificial. Não sei se existe pessoas que chegam a 100 anos nessa... Porque os que a gente estuda, que a gente vê, todos eles estão fazendo algo que tem a ver com natureza, né? Então, Cris, você precisa ver por que você não tem vontade de fazer exercício físico. Faça os exames para ver se você tem falta de vitamina, se você tem anemia, se você tem algo que falta no teu corpo, ou se é mais aqui que está no comando, que está te comandando, né? Oi, Ana, bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Então, sempre você precisa pesquisar dentro de você o que está te sabotando para você não conseguir fazer, né? Você precisa, primeira coisa, você precisa ter um motivo para sair de uma vida sem estresse, né? Oi, Rosinha. Então, se você quer uma vida sem estresse, você precisa ter um motivo para ter uma vida sem estresse. É a primeira coisa, né? Então, se você é aquela pessoa estressada, nossa, eu mato um leão por dia, eu levanto às 5 horas da manhã, vou pra academia, depois 6 horas já tô cuidando dos filhos e tá aquela dia inteiro sem aquele estresse, aquela que não pode parar de respirar, que tá sempre correndo para dar conta de tudo. Onde você tá querendo chegar com isso, né? Isso não é vida, né? Então, o motivo para você se cuidar, para você querer cuidar, fazer o item 1 no item 2, ele tá na tua motivação. Para que você quer ter hábitos alimentares bons? Para que você quer fazer exercício físico? Você tem um motivo, você vai conseguir fazer. Agora, se você não tem um para quê, eu até poucos anos atrás, eu não tinha um para quê fazer. Por exemplo, eu dizia, não gosto de academia. Não gosta? Imagina fazer yoga. Credo, quem que vai ficar uma hora ali sentada fazendo movimentos leves e fazendo isso, aquilo? Porque eu não tinha motivo, eu não sabia para quê. Porque o que eu achava que a vida era? Eu achava que a vida era comer, pagar conta, dormir, descansar e no outro dia de novo. Comer, trabalhar, pagar conta. O meu motivo era esse. Eu só preciso me manter viva, só preciso sobreviver.
Então, se você não tem motivo para você ter mais saúde, você não vai conseguir praticar esses 3 hábitos saudáveis, esses 3 hábitos que fazem a tua vida ser sem diabetes. Então, você precisa ter um motivo, você precisa olhar para a tua vida de uma forma mais natural. Precisa descobrir que jeito você está olhando para você e para a tua vida, né? A diabetes sempre começa dali, o jeito que você se olha, o jeito que você se percebe, né? Então, se você se percebe, todo diabético não tem um olhar verdadeiro sobre si. Essa é uma coisa certeira. Todo diabético tem uma visão bem distorcida de si mesma, né? Uma visão assim que vem de muitas coisas, menos aquilo que ela é. Então isso é certo. E isso suga totalmente nossa energia, nossa vontade de fazer as coisas, né? Então, Cris ou qualquer pessoa que estiver aqui que não tem vontade de fazer, cuidar da alimentação, não consegue cuidar da alimentação, olha para o motivo. Olha para por quê. Oi, Joyce. Você acabou de entrar ou entrou outra pessoa com igual ao teu nome agora há pouco? Era outra Joyce Helena, olha só que coincidência. Então, a pessoa consegue sair da diabetes quando ela tem um motivo para sair da diabetes. Ela consegue viver uma vida sem estresse quando ela tem um motivo. Oi, Fernanda, minha vizinha aqui, tô esperando você fazer uma live comigo, esperando te conhecer também. Vou estar no evento sábado e domingo em Foz do Iguaçu. Quem sabe você também vai estar lá. Então, a pessoa que quer sair da diabetes, ela precisa ter motivo. Primeira coisa, né? Se ela tiver um motivo para querer sair da diabetes, ela vai fazer os 3 itens. Ela vai conseguir praticar. E o que vai acontecer? Se ela precisa de terapia, eu não sabia que era tão simples ser da diabetes. Mas eu fui encontrando esse caminho. Eu fiz muita terapia e continuo fazendo. Essa semana ainda vai ter uma sessão de reiki com uma colega, né? Eu continuo fazendo terapia porque eu não vejo tudo sobre mim. Eu preciso de pessoas de fora que me ajudem a clarear a minha visão sobre mim. Porque senão eu não sei o que me causa estresse. A gente vai sempre culpar o outro. Então, para você sair do estresse que te traz a doença, qualquer doença, como eu estava falando antes, né? Que o Dr. Hammer descobriu que toda doença é causada por um estresse, por alguma coisa que tira o corpo do normal, tira o corpo da normotonia, do equilíbrio, né? Então, diante de algum fato inesperado que deixa o nosso corpo em alerta, que faz o nosso corpo ficar com as antenas ligadas, que dá ansiedade, né? O primeiro sintoma é a ansiedade. A Joyce Helena, terapeuta, minha mãe é pré-diabetes. Então, se ela quiser, eu faço atendimentos 15 minutos gratuito para conversar com a pessoa para ver se eu consigo ajudar, se eu consigo ajudar essa pessoa a sair da diabetes. E às vezes com 2, 3 sessões a pessoa já nunca mais vai ter diabetes, né? Então, Joyce Helena, se quiser passar o meu contato para sua mãe, falar para ela que tem a solução, se ela quiser, né? Então, por que eu faço essa sessão de 15 minutos gratuita? Porque eu preciso ver nas entrelinhas qual é o motivo que a pessoa tem para estar viva, qual é o motivo que ela tem para viver. Então, se a pessoa tem um motivo já, é facinho. A pessoa só precisa lapidar algumas coisinhas e ela sai da diabetes. Agora, se a pessoa não tem um motivo, a pessoa está assim lá com 50, 60, 70 anos e está caminhando ladeira abaixo, tudo só brigando com o passado. Se a pessoa não tem um motivo para sair da diabetes ainda, a pessoa precisa de mais acompanhamento. Então, a pessoa não vai conseguir sair da diabetes com uma sessão, com 3 sessões, porque ela precisa descobrir dentro dela um motivo, porque senão ela vai continuar só fazendo os 2 primeiros itens. Porque a pessoa que vem pedir minha ajuda, 95% já fazem os 2 primeiros itens, já praticam exercício físico e já têm hábitos alimentares bons. São pessoas que, igual eu, que eu tive diabetes sem motivo aparente. Era diabetes emocional, diabetes não sabe da onde, né? Do estresse, né? Então, aquela diabetes
que na verdade está por trás da maioria das diabetes, né? Porque se você pesquisar bem profundamente no Google também, a ciência já provou que a alimentação interfere 7 a 8% no nosso organismo, normalmente, né? Só aquela pessoa que se envenena que não, né? Então, os hábitos alimentares, por exemplo, diante do colesterol, diante de doenças que a gente acha que não tem cura, os hábitos alimentares que tu mudar, se você para totalmente de comer coisas que causam colesterol, no primeiro exame já vai estar melhor, porque você mudou aqueles 7%, né? Agora, a longo prazo não vai resolver nada, né? Vai resolver pouco. Então, você precisa desintoxicar teu corpo para você começar a ver o que te causa estresse. Porque se você come muito açúcar, você se alimenta mal, que teu cérebro não consegue raciocinar, faz o teste. Come uma comida, um monte de carne, come doce, come coisas assim pesadas e tenta depois ler um texto difícil de interpretar para ver se tu consegue. O meu cérebro não funciona. Ontem eu estava numa churrascada em família, até às 5, 6 horas da tarde, não adianta eu querer preparar, estudar, ler algo difícil, porque o cérebro está sem oxigenação. Então, se você come mal todos os dias, se alimenta mal de manhã, de tarde e de noite, o teu cérebro vai estar sempre sem oxigenação. Onde que vai estar teu oxigênio? Vai estar no estômago, no fígado, no sistema digestivo, no intestino. Então, tua energia vai estar toda ali para digerir tudo aquilo que você comeu. Por isso que a pessoa que se alimenta mal vai para diabetes e não consegue progredir na vida, porque a pessoa está, a energia dela, o foco dela, a atenção dela, o corpo não vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você precisa raciocinar, se você ainda não percebeu como você funciona, faça o teste. Pega uns 15, 20 minutos depois do almoço e vai ler, assistir algo ou ler algo que você precisa interpretar, que você precisa entender profundamente. Lê 20 linhas e escreve numa frase para ver se tu consegue. Se não consegue, porque o cérebro não está funcionando depois de uma alimentação pesada. Bom dia, colega que chegou agora, já estou encerrando. Então, você precisa se conhecer, você precisa se observar, você precisa gostar de você, precisa adotar esses 3 itens. Quem chegou no final agora, esses 3 itens é batata. Você sai da diabetes sem fazer grandes terapias, se você consegue olhar para você de uma forma adulta, né? E isso não é só para diabetes, isso é para qualquer doença, qualquer situação você consegue fazer isso, né? Só que se você não consegue entender o que te causa estresse, o que te tira o chão, né? Porque é muito comum, os terapeutas, hoje de manhã, falando com terapeutas, né? Segunda-feira não dá porque eu tô mais estressada, segunda-feira eu tenho tanta coisa para pensar que eu não consigo me concentrar, porque tem padrão ali repetitivo, porque segunda-feira é o dia da ressaca, é o dia que todo mundo tá em estresse. O inconsciente coletivo, o mundo todo na segunda-feira tá mais pesado. Por que eu faço live sozinha na segunda? É muito desafiador. Porque eu preciso sair daquele meu padrão de ressaca na segunda, de não ter vontade de pensar, não ter vontade de raciocinar. Eu adotei isso no começo do ano, sabendo que isso é uma dificuldade para mim. Então, segunda-feira de manhã, 6 horas, eu vou para academia. Quebrar todos os padrões da minha família, que na segunda-feira tem que levantar mais tarde, porque está cansada do domingo, porque no domingo comeu demais, no domingo foi cansativo, né? Então, tudo isso a gente consegue mudar quando a gente se percebe como a gente funciona. E se a gente fica só no piloto automático, a gente vai ser o resultado daquilo que os outros querem que a gente seja, né? A gente vai ser aquela pessoa dominada pela crença de que as coisas não têm cura, que tudo é difícil, eu não consigo ter sucesso. Aí acontece que nossa colega estava falando, eu quero fazer muitas coisas, mas não consigo fazer. Quando a gente não consegue fazer é porque tem coisas que comandam a nossa vida. Tem coisas inconscientes que estão no comando.
Obrigada, Gisélia. Bem explicado. A Gisélia é uma colega, assim, ó, fez live comigo esses dias. Com mais de 70 anos, fez a primeira live dela junto comigo, né? Então, isso é uma prova de que a pessoa pode, sim, começar algo novo. Ainda vou postar hoje no meu Instagram aqui uma mulher que começou a praticar atividade física com 70 anos. Agora está com 106 anos e ainda compete, né? Então, se você tem 50, se acha velha para começar a mudar a tua vida, não só a atividade física, mudar a tua vida, né? Mudar todo o teu futuro. Eu, com 40 anos, eu fiz concurso, eu era concursada já no município, ganhar essa mixeriazinha. Fiz concurso num outro município que eu ganharia 4 vezes o valor. Não, eu estou muito velha para mudar. Eu não consigo mais começar num concurso novo. Vou aproveitar que aqui está seguro, porque lá eu vou ter... tenho tempo, né, de adaptação, o tempo de fixar, né, até passar o período probatório, né. O medo de ser despedida evitou que eu fosse assumir um concurso que eu ganharia 4 vezes o valor que eu estava ganhando e fazendo o mesmo que eu fazia, né. Então, o medo que faz a gente achar que a gente é velha, as situações que a gente acaba deixando de passar, oportunidades de crescer que a gente deixa passar porque a gente se acha velha, a gente precisa olhar para aquelas pessoas que começaram na nossa idade e conseguiram dar conta, né? Então, tudo são coisas que a gente adota para a gente não fazer aquilo de diferente, né? Nossa, 1 hora de live, meu propósito na segunda-feira é meia hora. Obrigada, colegas que estiveram aqui. Vou passar lá para o YouTube. Sempre tem pessoas que assistem lá. Então, agradeço vocês que estiverem assistindo lá de novo. Se não tiver inscrito, se não deixou sua curtida, ou você também que assistiu aqui quiser assistir de novo a live na íntegra, lá no YouTube fica mais fácil. Então, depois de 14 horas já vai estar disponível lá. Vou partilhar no grupo dos diabéticos. E agradeço. Agradeço também você, Cris. Você foi a primeira pessoa que entrou e ficou aqui até o final. Então, você está caminhando para o seu propósito também, com certeza, né? Então, cada dia fazer um pouquinho diferente, cada dia um pouquinho mais. Se você não consegue fazer uma caminhada de 1 hora, praticar atividade física todos os dias, comece a fazer 1 vez por semana, mas faça no dia que você marcou. Faça, não se abandone, porque aquilo que você faz por você, é você que está fazendo, e isso que vai te trazer resultados, né? Então, faça do seu tamanho, do jeito que você conseguir, mas adote 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, 10 minutos. Vai conseguir. Até mais.